Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, é Natal. Um feliz e santo Natal a todos vocês e a toda a vossa família. Dia de grande alegria para cada um de nós na nossa fé. Mas o que hoje devemos de celebrar? Por que devemos de nos alegrar? O que devemos de meditar? Talvez fique um pouco longo hoje o sermão, poderíamos dizer mais do que uma homilia. Então convido a escutar neste dia 24, nesta noite de Natal, como contemplação, ao menos um trecho. Ao menos um trecho que vamos meditar brevemente, uma poesia de Santo Afonso Maria de Ligório, transformado em um canto natalino italiano, que nos mostra justamente a beleza do Natal e algumas coisas que vamos meditar sobre o Natal. E uma segunda parte, em continuidade, que é justamente reflexões do que o Natal também deve de ainda mais refletir em nossa vida, realizar em cada um de nós enquanto obra salvadora. O canto, talvez conhecido por alguns em italiano, a poesia, traduzida no português, como sabemos, perde a sua poesia, mas a música, eu vou cantar alguns trechos dela, ou talvez inteira. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. Oh Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato. A te che sei del mondo il creatore, mancano pane e fuoco, mio Signore. Mancano pane e fuoco, mio Signore. Caro letto, pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora. Este primeiro trecho nos diz o que, traduzindo este poema? O fato que hoje celebramos, o fato do amor tão grande de Deus para conosco. E para isso devemos de remontar a criação e vermos a questão do pecado original que destruiu a amizade do homem com Deus e destruiu o homem, condenando-o à morte e condenando-o também ao inferno. Mas Deus, desde o início, prometeu salvar a sua criatura, a cada um de nós que nos amou. E para isso se fez um de nós, e ao mistério daquilo que apenas rezamos ao início,
desta meditação, o Ângelus. Aqui está o mistério da encarnação do Senhor, que é tão grande quanto o mistério da paixão, morte e ressurreição. Porque sem a vinda, não haveria a paixão, morte e ressurreição. Não haveria a salvação. E ainda mais profundamente, o que devemos de ter presente diante de nós, que tudo aquilo que vamos meditar hoje já está sob a sombra da cruz. A cruz tem a sua sombra sobre o Natal do Senhor, sobre o seu nascimento. Aquele que nasceu para morrer, dizem os santos autores. E esta é a verdade. Nasceu para morrer pela nossa salvação, e este é um mistério de amor grande, não é mistério de sofrimento. Recordamos, quem ama, sofre. Um pai e uma mãe sofrem pelo seu filho, e assim, sucessivamente, o esposo que ama a esposa, e todos que amam, sofrem. O sofrimento, muitas vezes, é sinal de amor, a não ser que seja sofrimento pelo sofrimento. Mas o que diz este pequeno trecho que já cantei? Descestes das estrelas, ó Rei do céu, e viestes em uma gruta ao frio e ao gelo. Ó menino meu divino, eu vos vejo aqui a tremer. Ó Deus bendito, a quanto vos custou ter-me amado? E esta é a verdade. Custou. Vemos aqui neste trecho, te vejo a tremer, e que hoje, ao olharmos nestes dias o presépio, vejamos o menino Jesus a tremer. De frio, a sofrer, porque o tremor do frio também não deixa de ser um sofrimento, por amor a nós. É inverno na Terra Santa, e ali onde Jesus estava, fazia frio. O segundo trecho que cantei, a vós que sois do mundo o Criador, faltam pão e fogo, pano e fogo, ó meu Senhor. Caro pequenino dileto, por quanto seja esta vossa pobreza, mais ainda eu me apaixono, já que vos fizestes pobre por amor. E devemos de nos apaixonar ao olhar o presépio. O presépio não deve de ser um enfeite, uma decoração dentro de casa, mas a recordação de um mistério. Temos aqui o menino Jesus que coloquei ao meu lado, mas também, agora na minha mão, vemos a Sagrada Família, e alguns anjos em cima dela. Um mistério, onde por amor Deus se fez pobre, se fez pequeno e sofreu para a nossa salvação, para a minha e a tua. Vou seguir a música. Ao final talvez eu cante inteira. Tu lasci il bel gioir del divin seno per giungere a penar su questo feno, per giungere a penar su questo fieno, dolce amore del mio cuore, dove amore ti trasportò. Ó Gesù mio, perché tanto patir per amor mio? Perché tanto patir per amor mio? Ma se fu tu voler il tuo patire, perché vuoi pianger poi, perché vagire, perché vuoi pianger poi, perché vagire, mio Gesù, ti intendo sì, a mio Signore, tu piangi non per dol, ma per amore. Tu piangi non per dol, ma per amore. Estes dois versos dizem: deixastes a beleza feliz do seio divino, para vir sofrer neste feno, doce amor do meu coração, até onde o amor vos levou. Ó meu Jesus, por que tanto sofrimento? Pelo meu bem, pelo meu bem-estar. Meditamos nesses dias na homilia. Jesus que escolhe sofrer por amor. Num feno, não foi num berço, não foi numa cama de hospital, mas no feno de os animais.
E o outro verso nos diz: mas se foi vossa vontade sofrer, por que chorais então? Por que lamentar? Sim, meu Jesus, vos compreendo. Ah, meu Senhor, vós não chorais de dor, mas de amor. Jesus não chora, enquanto pequeno neném, de dor, mas de amor. O amor não é amado, diz São Francisco, a quem também traremos na meditação de hoje. Quanto temos amado o Senhor, que se fez tão pequeno, que se colocou em nossos braços por amor de nós, pela nossa salvação? Devemos de nos questionar nesta noite, neste dia de Natal, tão precioso para a nossa fé. E segue ainda: tu piangi per vederti da me ingrato, dopo si grande amor, si poco amato. Dopo si grande amor, si poco amato, oh diletto del mio petto, si già un tempo fu così. Or te sol bramo, caro non pianger più, ch'io t'amo, t'amo, caro non pianger più, que eu te amo, t'amo. Dos versos tão belos. Que possamos pegar o menino Jesus em nossos braços, quem tem o presépio em casa, ou ainda ao beijá-lo na igreja, durante o momento da missa, após a missa. Diz: vós chorais ao me ver tão ingrato. Depois de tanto amor, sois tão pouco amado. O amado de meu coração, se antes era assim, agora só desejo a vós. Querido, não choreis mais, porque vos amo, vos amo. Como seria belo esse verso se fosse uma realidade para nós neste dia. Amar a Jesus como Ele nos amou. Tantas vezes não correspondemos esse amor. Não meditamos esta noite. Vivemos a comilança, os presentes, a festa, mas não comemoramos o mistério. Porque hoje não é aniversário de Jesus. Hoje é um mistério de Deus que se fez carne. E segue mais os 2 últimos versos. Tu dorme, nino mio, ma intanto il core non dorme, no ma veglia tutte l'ore. Non dorme, no ma veglia tutte l'ore de mio bello e puro agnello, a che pense di me tu. O amor immenso, di morir per te, rispondi eu penso. Di morir per te, rispondi eu penso. Este verso diz: vós dormis, meu pequenino, mas vosso coração não dorme. Fica acordado o tempo todo. Ó meu belo e puro cordeiro, a que pensais? Dizei-me, ó imenso amor. Acho que diríeis: um dia morrerei por ti. Uma criança a chorar por amor e a meditar no seu coração, porque essa mesma criança é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que um dia morrerá por mim e por você, como fez, por amor. E o último verso, e entramos nas meditações dos fatos do Natal. Dunque a morire per me, tu pensi, ó Dio, ed altro fuor di te amar posso io, ed altro fuor di te amar posso io. Ó Maria, speranza mia, se poco amo il tuo Gesù, non ti sdegnare, amalo tu per me, se io non so amare. Amalo tu per me, se non so amare. Se morrer por mim é o que pensais, ó Deus,
O que mais além de vós eu posso amar? Ó Maria, esperança minha, se pouco amo o vosso Jesus, não vos indigneis, amais vós por mim, já que eu não sei o amar. E que possamos, assim como Maria, São José, os pastores, os anjos e também os magos que contemplaremos nas festas que virão, possamos amar a Jesus como é devido. E se não podemos e não conseguimos amar, que Maria possa amar por nós. Porque uma criança assim, que vemos nesta imagem, que nos ama a este ponto, que somente os santos conseguem penetrar na beleza do mistério, como este belo poema de Santo Afonso. Somente assim nós deveríamos de amar ao Senhor, correspondendo com nossa vida. Entremos agora às meditações, passarei pelas leituras, mas hoje sem lermos. Como disse, haverá duas partes. Uma parte sobre a noite, a questão do Natal, e mais uma parte mais aprofundada sobre alguns questionamentos da nossa vida em relação ao Natal, em relação à vinda de Cristo. Primeira coisa, devemos de ter em mente para tomarmos conhecimento que existem 4 missas de Natal. Antes não existia uma missa chamada da Vigília, que acontece na tarde deste 24, que é a missa da expectativa da chegada do Senhor, onde justamente o texto nos fala de São José, sua descendência, como vimos ao longo destes últimos dias, e que Maria estava para dar à luz e que concebeu sem a ajuda de José. Depois temos a missa da noite, que quem for à missa esta noite irá participar, que é o fato do nascimento de Jesus em si. Depois temos a missa da aurora, que é a missa do encontro, a missa onde os pastores encontram aquilo que lhes for anunciado pelo anjo. E por fim a missa do dia, onde contemplamos com São João, aquele que é o autor mais profundo, quem é Jesus. Justamente com o prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e nada foi feito sem ele. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos sua glória, glória do Pai. Então, 4 missas, que nos abarcam todo o mistério. De certa forma, nas Escrituras do nascimento de Jesus, porque bem sabemos, Jesus vem profetizado ao longo de todos os profetas, ao longo de toda a Bíblia, e seria muito para nós vermos todo esse mistério numa única noite, um único dia. Mas algumas coisas que devemos de ver, como disse São João, sintetiza o mistério da salvação no prólogo do seu Evangelho. Devemos de ter compreensão em algumas coisas do Natal. Todos hoje comem panetone no Natal. Mas só quem tem fé sabe por que come. Tem consciência e dá razão ao comer o seu panetone. Por que celebra a festa de hoje? Os outros não sabem. O Natal é o nascimento de Jesus. O nascimento do Verbo que se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada no ventre de Maria, que nasce para a nossa salvação, para nos resgatar das trevas. Nasce justamente numa noite, demonstrando as trevas onde o homem jaz, para dali tirar o homem da escuridão do pecado e da morte e levá-lo para a sua luz. Mas cada vez mais, cada vez menos, se fala de Jesus. É uma festa maravilhosa que não compreendemos bem o que é. Não entramos no mistério. Não meditamos mais. Não rezamos. Não olhamos para o presépio. E, infelizmente, muitas vezes, as imagens em nossa casa são figuras decorativas. Olhamos para ela e não olhamos para o presépio de nossos pais ou avós, ou até mesmo nossos, ou até mesmo o próprio menino Jesus, e meditamos aquilo que nos demonstra e que quer nos dizer. São enfeite, como um quadro, como um livro, como um porta-joias. Infelizmente, também nós cada vez menos compreendemos o que é o mistério que celebramos. Devemos de também recordar hoje
que há pouco mais de 800 anos, na noite de Natal de 1223, o jovem diácono, aliás, para aquele tempo já com uma certa idade, Francisco de Assis, quase cego por um problema de saúde que enfrentava, aos seus 41 anos de idade, naquela noite de 1223, pediu a um amigo seu que preparasse justamente uma manjedoura para viver a noite de Natal. E muitos acudiram ali como naquele dia em que Jesus nasceu, com lâmpadas, com velas nas mãos, andando nas trevas, indo ao encontro daquele local onde Francisco queria representar um presépio vivo. E ali se celebrou o primeiro presépio. Presépio vem do latim, que significa manjedoura. Nós olhamos todo o conjunto e pensamos, isso é o presépio. Não, é manjedoura, o centro é o Cristo. Então ali naquela manjedoura se celebrou o primeiro presépio. Francisco sofria naquele tempo, além da enfermidade, incompreensão, perseguição, porque todos os santos são contestadores do orgulho e do egoísmo, e por isso são contestados e perseguidos. E ali, naquela noite, como diácono, cantou o Evangelho e chorou de emoção, ao contemplar, ao meditar o mistério. Deus, como pode, Senhor, tu que estavas no seio divino, como diz o hino de Santo Afonso, também deixar toda a beleza da tua glória para se encarnar, para assumir a minha natureza em um pequeno bebê tão frágil. Como, Senhor? Que gesto de amor tão grande! E como posso não te amar? Como ainda não te amo, como o Senhor merece? E assim, muitos, pelo dinheiro, se esquecem, nos nossos tempos, do que é a centralidade do mistério do Natal. Inclusive muitos católicos, que hoje vão para celebrar a Missa do Galo para depois comer, depois fazer a troca de presentes, depois fazer isso ou aquilo, mas não vivem mais a alegria do mistério da salvação. Não meditam mais e não contemplam, nem rezam mais. Depois vão beber, encher a cara, brigar, arrumar discussão. Isso é o Natal para nós? Se é isso, estamos vazios. Não compreendemos. O centro do Natal é a nossa salvação. Cristo que se encarnou para nos salvar. Não é nascimento de Jesus. É o mistério da nossa salvação. Muitos hoje querem o seu bem-estar, a sua alegria, o seu dinheiro, e pelo dinheiro vendem tudo, inclusive o próprio corpo, esquecendo-se da beleza da vida, do amor verdadeiro. A beleza do nascimento de Jesus, que nasce numa pobreza, que nasce numa manjedoura, que escolhe um lugar assim para nos salvar, numa pobreza, numa indignidade humana. Ali está Jesus. A família é o centro. Por que Jesus escolheu um estábulo? Nós deveríamos de nos questionar. E tudo que está envolto nesta cena, entremos na cena que ali se apresenta. Provavelmente para dizer a cada um de nós que o mundo é um estábulo. E é a verdade. Olhemos a questão do pecado original que existe, caríssimos irmãos, e que nos leva à condenação eterna, e os nossos pecados, juntos com o pecado original, nos conduzem ao caminho da perdição. O mundo é um estábulo se o pecado é uma sujeira. Mas o estábulo se transforma em um palácio se se acolhe a Jesus. E, se não se acolhe a Jesus, até mesmo um palácio se torna um estábulo. Não adianta querermos ter o melhor, a melhor vida, a melhor casa, sermos as melhores pessoas, se não temos Jesus. Até mesmo a casa do nosso coração. A nossa vida se torna um estábulo sujo. Mas se Jesus está presente, o estábulo se torna um palácio. E ali se faz presente Jesus. Numa cena de completa carência, onde Jesus passa por indigência, não tem nem o essencial, humanamente falando, para estar ali. Sabemos, não tinha hospedaria porque estava lotada pelo recenseamento a cidade de Belém.
E ali, Jesus tem que ir na parte de baixo da casa para nascer com sua mãe. Jesus, Maria e José, no estábulo, embaixo, ao lado de uma casa. Ali nasceu o Messias. Numa manjedoura, mostrando para nós Jesus já como alimento que nos salva. Mas ainda mais, caríssimos irmãos e irmãs, era colocado numa manjedoura o cordeiro sem mancha para ser oferecido em sacrifício por expiação dos pecados na época da Páscoa. Então, entendemos agora o símbolo de Jesus ser colocado numa manjedoura, um coxo. Ali está Jesus. Ele que é o verdadeiro alimento de nossa alma, ele que deve de ser o centro da nossa vida, e ele que é verdadeiramente aquele que se ofertou ao Pai em santa obediência para a minha salvação e a tua. E por isso a música de Santo Afonso, este hino, nos mostra a grandiosidade daquilo que é a realidade do presépio. Devemos de ter em conta que Belém é a representação do Calvário, e assim como o floco de neve é a representação do universo. Belém representa. Jesus está envolto por quem? Quem está ao lado de Jesus? Recordamos de João Batista quando meditamos ainda essa semana? Sua família, seus amigos, tinha o pão, o fogo, tinha o calor humano. Jesus não. Jesus tem seu pai e sua mãe, alguns animais, alguns pobres pastores, os pecadores, os esquecidos, e depois, futuramente, passam por ali os magos. Aqui está. As pessoas em torno de Jesus. Não tem sua família, não tem sua casa, não tem com que se aquecer. É noite fria de inverno e em Jerusalém neva, hein? Tem épocas que Jerusalém neva. E Belém está a 8 quilômetros de distância de Jerusalém. Aliás, alguns quilômetros de distância de Jerusalém. Então podemos imaginar o frio que Jesus sentiu. Está envolto em faixas. E o que significa envolto em faixas? Envolto em faixas como toda criança era envolta em faixas. Mas também recorda já a sua paixão e morte redentora. Envolto em faixas. E dali vai ressuscitar. A vida que ele dá por cada um de nós. E ainda mais, devemos de compreender e olhar a magnitude do fato. Aquele que sustenta o mundo com suas mãos é sustentado pelo leite materno de uma virgem mãe. Que belíssimo fato! Deus não se negou, como ainda meditamos, não tiveste horror, Senhor, do útero de uma jovem virgem, e nem de se amamentar do seio de uma casta virgem. Assim o Senhor o fez, por amor a mim e a você. Deus, que sustenta o universo, se nutriu do leite de uma virgem mãe. Que belíssimo amor! E nós temos amado estes fatos, estas graças do Senhor para a nossa vida. Temos entrado nesta dinâmica do Senhor que hoje se propõe com a noite de Natal e desde já nos liga também à paixão, morte e ressurreição do Senhor. Devemos de encontrar aqui mais alguns fatos para nós. Natal nos convida então ao quê? A ver o que é o centro do Natal, a coisa mais importante da terra, que é o Cristo, que é o fato dele nascer e vir nos salvar a nós que estávamos perdidos nas trevas. Ele tem diante dele, ao seu lado, nós colocamos justamente no presépio um burro e uma vaca. A vaca foi adorada pelos judeus quando estavam voltando no deserto. Recordamos o bezerro de ouro? E o jumento era adorado pelos gregos, os deuses pagãos que não são nada e estão ali diante do verdadeiro Criador. Não são deuses, são criaturas. Então o Natal nos convida a olhar ao essencial. E o que é o essencial do Natal? Jesus. Ele é a essência. Ele deve de ser a luz para nós. E se Jesus é a luz, tudo mais se torna as trevas em nossa vida. Tudo que não vem de Cristo, tudo que não nos conduz a Ele se torna trevas e não é essencial. Olhemos e vejamos que a felicidade está dentro de nós. Está dentro do presépio e não fora. Como muitas vezes o homem hoje busca. Em cursos, em títulos, em fama, em reconhecimento, em falsos prazeres, em amores, etc.
Não está aí a felicidade no dinheiro, na venda até do seu corpo pelo dinheiro. Não está aí a felicidade. A felicidade está dentro do presépio, está dentro de nós. Se Maria e José ficassem pensando no enxoval que não tiveram, no berço que não puderam dar para Jesus, na hospedagem que não conseguiram a tempo para que Jesus nascesse num lugar quentinho, na situação que não puderam proporcionar ao menino Deus, quanto aquele momento teria sido horrível. Maria e José não pensaram nisso. Maria e José colocaram um centro. Foi, no entanto, um momento profundo. Por quê? Porque estavam olhando para o essencial, despreocupados com o acessório, despreocupados com o acidental, com o que vem de fora, com o que não é importante verdadeiramente. Por isso, este momento para Maria e José foi único, assim como deveria de ser único para cada um de nós. Mas nós estamos preocupados em fazer da nossa vida um trono, uma manjedoura para acolher a Cristo? Ou estamos preocupados somente com as coisas acidentais à nossa volta e assim não dando o espaço necessário para o mistério que hoje nos envolve e que hoje quer nos transformar? Nos questionemos. Deveríamos de ser menos ambiciosos e mais gratos e aproveitar mais o que Deus nos deu. E temos sido assim. Muitos querem mais dinheiro, mais coisa, isso e aquilo, aquele outro, e reclamam e murmuram e são ingratos contra Deus e blasfemam contra Deus pela vida que têm. Mas quanto temos sido gratos por aquilo que Jesus nos dá, por aquilo que Deus nos dá, apesar de nossas infidelidades, de sofrimento que passamos, das coisas que temos ao nosso lado. Como disse, o brilho de Jesus faz tudo se tornar trevas e noite ao redor de cada um de nós. Continuemos a nossa meditação. A maior prova da divindade de Jesus são as profecias. Ele é o único descrito em mais de 2000 anos de profecias, descrevendo os particulares de sua vida. O nascimento, aonde deveria nascer, a sua vida, os sofrimentos, o servo sofredor, a sua paixão, morte e ressurreição. Nenhum outro passou por isso. Nenhum outro foi anunciado assim, por mais que hoje tenham tantas pessoas dizendo: ai, olha, Jesus, essas festas cristãs coincidem com festas pagãs, muitas delas são mentiras. E nenhum desses teve uma coisa tão clara como a vida de Jesus. Ao ponto de que o rabino em Roma, quando se encontraram os escritos do Mar Morto de Qumran, leu as passagens de Jeremias que ele não tinha na Bíblia judaica, servo sofredor. E ao ler aquilo, ele pediu para ser batizado como católico. Por quê? Disse ele, eu me torno cristão não porque eu estou negando a minha filiação de Abraão, ou porque estou traindo o meu povo judeu, mas porque realmente o Messias prometido já veio, e já veio para me salvar, e por isso eu quero aderir à fé neste Messias que já realizou a obra de salvação. Vemos alguém que chegou à fé, ao conhecimento da fé como queria São Paulo? Eu e você que dizemos ter fé católica, somos assim? Vivemos o batismo que recebemos e este amor a Jesus que hoje se fez vivo por cada um de nós, tão pequenino e tão frágil, ao ponto que nós podemos fazer-lhe o mal se queremos? Devemos de compreender também, aqui vou dar um exemplo. São João 23 contou, ele fez o primeiro Ângelus que os papas agora fazem todos os domingos, em 1950 e alguma coisa. João 23 faz o primeiro Ângelus e disse o porquê que ele fez o Ângelus e não uma outra oração. Porque esta oração ele não aprendeu na teologia, no seminário, em qualquer outro lugar. Ele aprendeu na casa com a sua mãe. Sua família era muito pobre, ao ponto que só tinham polenta para comer, e eu conheço família que viveu assim na minha infância, na minha terra. Não tinha o que comer, somente polenta. Hoje, em muitos lugares, é prato chique. Até mesmo na minha infância, na minha pobreza, algumas vezes mamãe recorda que tínhamos polenta para comer, para encher a comida, a barriga. É assim a nossa pobreza. E João 23 diz o quê? Nossa família podia viver na pobreza,
mas não era pobre de Deus. Era rica de Deus. Mamãe nunca nos deixou faltar Deus. Eu também, como mãe, aprendi a rezar o Ângelus, que tantas vezes rezo com vocês, ao iniciar a meditação do Evangelho. Jesus nasce num estábulo para dizer que é um erro banal achar que quanto mais dinheiro se tem, maior é a felicidade. Mentira! Quanto mais dinheiro se tem, menor é a felicidade. Não é o dinheiro que nos rende felizes. Pode sanar algumas situações, mas não é o dinheiro que traz a felicidade, é Deus. Uma pessoa rica em dinheiro, sem Deus, é pobre, é triste, é infeliz. Nascer em Belém foi uma escolha que Jesus fez. Não quis nascer num palácio. Quis nascer em Belém, no tempo do recenseamento, naquela noite escura. E tem um pagão que se converteu ao cristianismo italiano que dizia: posterguei de me batizar e me tornar cristão pela forma que os cristãos fingem viver o Natal. Fingem viver o Natal. Que tristeza! Será que hoje também não é assim? Também nós não fingimos viver o Natal e não meditamos o mistério de amor de um Deus tão grande que se faz tão pequenino para morrer por cada um de nós. Já vem marcado para morrer por amor. Recordemos, sofrimento muitas vezes está ligado ao amor, e quando se sofre por amor, o sofrimento é válido. Não vão. Os jovens hoje, infelizmente, não conhecem porque os pais não ensinam mais a categoria do bem e do mal. Só do que eu gosto e do que não gosto. E por isso cometem as maiores atrocidades que nós podemos ver nos nossos tempos. Estamos aprendendo a amar e a definir as categorias de bem e mal em Cristo? Um sacerdote italiano também escreveu na década de 70 a seguinte frase: se na noite de Natal eu estivesse sozinho na igreja, tiraria o meu sapato e caminharia descalço toda a igreja atravessando, e me ajoelharia diante do menino e levaria de presente 2 lágrimas, porque compreendemos muito pouco o Natal e muito menos vivemos o Natal. Hoje, será que ele não levaria um rio de lágrimas por aquilo que a humanidade vive, por aquilo que eu e você vivemos? Compreendemos pouco o Natal e vivemos ainda menos o Natal. Que possamos também nós, ao dirigir-nos ao presépio, ao olhar justamente o menino Jesus, nós possamos derramar nossas lágrimas no nosso coração, amando-o cada vez mais e reconhecendo aquilo que verdadeiramente acontece no Natal e viver este mistério de amor. Aqui passamos já uma segunda fase que também já estava inclusa nesta primeira. Esta criança é perseguida desde o nascimento. Desde que nasceu, ela é perseguida. A liturgia hoje nos diz, hoje para nós, hoje, não é o fato, recordemos o que meditamos no domingo. É um mistério presentificado. O Espírito Santo torna presente aquele fato acontecido no passado, por isso não é aniversário. Hoje estamos celebrando aquele dia santo em que Jesus nasceu do seio da Virgem Maria. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. O que mais o homem pode querer? Se compreendêssemos verdadeiramente, amaríamos muito aquilo que o Senhor realizou. Não tinha lugar para ele na hospedaria. E hoje, tem lugar para ele? Nas casas? No meu coração e no teu coração? Se esquece do centro da festa do Natal. Ele é o centro da festa, mas ele é o esquecido. Ele é o abandonado. Ele é o não recordado. Ele tem lugar para nós no nosso coração, no meu e no teu, neste dia de hoje? Ainda mais temos que meditar que, sendo uma criança tão pequena, ele se deixa tocar e carregar por cada um de nós nos seus braços, nos nossos braços. E nós podemos protegê-lo de Herodes, podemos guardá-lo com carinho, podemos amá-lo verdadeiramente, como podemos ocasionar o seu mal.
Podemos entregá-lo à morte, podemos entregá-lo a Herodes. E qual é a nossa escolha? Mais ainda, este dia e esta noite de Natal, o mundo hoje se tornou cheio de pessoas com raiva, porque se tornaram sua espera em pretensão ambiciosa. Uma pessoa que não espera mais nada, ou com raiva, duas coisas podemos ver. Nós devemos de ver que o Senhor nos promete e ao longo do tempo do Advento nos fez este tempo de espera. E a espera é boa. Quando vivida bem, quando nós sabemos compreender o mistério, quando nós sabemos viver a vida. Há coisas que não conquistamos do dia para a noite, mas há uma espera, uma preparação. Por quê? Nós devemos de ter esse desejo e essa espera para que assim possamos viver melhor aquilo que nos é dado. Mas muita gente, porque não recebe o que quer, da maneira que quer, se torna uma pessoa com raiva ou perde a esperança. Não podemos ser assim. O desejo junto com a espera fez Abraão. Deus alimentou o desejo de Abraão de ter um filho. Porém, nós devemos de tomar o cuidado, por quê? Porque nós esperamos e desejamos tantas coisas que são boas e Deus alimenta em nós, mas se nós não fazemos da forma certa e não aceitamos os tempos de Deus e aquilo que o Senhor Deus tem a dizer, nós podemos meter os pés pelas mãos, como algumas vezes já meditamos. Como fez Abraão, porque tornou sua pretensão ambiciosa, e vamos ver mais adiante também Sarai, que, vendo que não se realizava a promessa de Deus, vai ver que Deus queria de outro jeito, toma minha escrava. E Abraão fez as coisas que não devia. Alimentou uma pretensão ambiciosa, porque Deus tinha que fazer assim. Ou ainda Moisés. Moisés também foi nos 40 anos educado por Deus nesta espera, nesta expectativa. Porém, chegou um momento, eu vou bater 2 vezes o cajado na pedra. E pecou contra Deus. Diferente de Ana, mãe de Samuel, que na esperança confiou, e confiando no Senhor Deus, Deus lhe deu o tempo oportuno, Samuel, o profeta Samuel. Nós temos tido esta esperança como Ana? Ou temos tido uma pretensão? Porque a esperança se tornou uma pretensão ambiciosa e Deus tem que fazer. Se Ele não faz, não acredito mais nele. Se não é assim, eu que vou fazer. Não, deixa eu dar uma ajudinha para Deus porque eu acho que é o melhor. Devemos de esperar. E assim também foi com o povo de Israel, que há tanto tempo esperava o Messias e se cansou. A sua pretensão ambiciosa, quer saber? Tá falando tanto, não vem coisa nenhuma. Já cansei de escutar essa profecia. Não dá mais. Somos assim. A nossa esperança pode se tornar também uma coisa, um ídolo. E Deus não quer um ídolo para cada um de nós. Nós devemos de realmente amar e esperar aquilo que Deus quer e no momento que Ele quer e da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos, tendo esta pretensão ambiciosa. E o que se disse de Sara é o seguinte: como demora a chegar o que eu espero, eu não confio. Sara, que entrega a sua escrava, e depois ri da cara dos 3 visitantes de Abraão. Nós não devemos de ser assim, mas crescer na esperança, na confiança, na fé, no tempo e no modo que são de Deus, não são o tempo e o modo nosso, e devemos de compreender isso. Aqui coloco, ao escutar uma meditação para hoje, o exemplo de justamente um sacerdote albanês. Ele foi ordenado sacerdote e alguns dias depois da sua ordenação sacerdotal, ele foi preso pelo regime comunista que tomou o poder na Albânia, um regime tirânico. Por 50 anos permaneceu na prisão. E quando saiu da prisão, um sacerdote italiano conversando com ele perguntou, e ele disse: tenho no coração uma gratidão imensa de como Deus me amou. Nós deveríamos de nos perguntar, como assim? Um sacerdote quer trabalhar na pastoral, quer confessar, quer estar no meio do povo, celebrar os mistérios. E como este sacerdote pode dizer que durante 50 anos de prisão tem um amor, uma gratidão tão grande, tenho no meu coração uma gratidão imensa com Deus, de como Deus me amou? Ele ficou preso, não pôde exercer seu ministério. Ele compreendeu a vontade de Deus.
Foi para isso que Deus o colocou como sacerdote. E ali, naquela ignomínia, sofrendo daquele jeito, passando por tudo isso, permaneceu fiel a Deus e viu o amor de Deus. As situações nem sempre vão ser favoráveis a nós, mas nós devemos de ter esta confiança que Deus vai realizar tudo no seu tempo e modo, não no nosso tempo e modo. Nós queremos as coisas no nosso tempo e no nosso modo, que difere de Deus. Não vai ser assim. Tenhamos esta confiança no Senhor e deixamos que se cumpra no tempo e no modo estabelecido por Ele. O desejo e a esperança se realizam no modo como deve cumprir-se e no tempo e no modo estabelecido para Deus. Como um bebê confiado no braço do pai e da mãe. Infelizmente, hoje, em nossos tempos, cada vez menos temos família, onde um bebê possa crescer. Mas digamos, as festas que nós temos, fogos de artifício, música alta, barulho, um completo caos em volta e a criança que está no colo e deitado em cima da barriga do pai e da mãe, não importa o que está acontecendo à volta. O que importa é que eu estou protegido pelo meu pai com a minha mãe. Acabou. É assim que nós devemos de ser, nos braços de Deus, e é isso que o Natal de Jesus também traz para nós. Esta confiança, este amor para com Deus total, onde uma criança se abandona, não importa, estou com problema de saúde, problema financeiro, tudo está acontecendo, mas eu estou permanecendo fiel. Senhor, eu não sei o tempo e o modo que Tu queres, mas eu me confio a Ti. Eu quero, como uma criança, me abandonar em Teus braços e ter essa confiança que o caos está ao meu entorno, mas eu estou em Teus braços. E temos esta confiança. Deus nos dá algo, não como qualquer coisa que te protege, como qualquer certeza que te protege e onde fundar a tua vida, mas como qualquer coisa que você deve de exercitar a tua responsabilidade. É a coisa mais importante da tua vida, está nas tuas mãos agora, o menino Jesus. Pode fazer ele viver ou morrer. Pode alimentá-lo ou não. Pode protegê-lo de Herodes ou entregá-lo às mãos de Herodes. Pode fazer o que quiser com o mistério da encarnação do Verbo, com o amor de Deus por ti. E o que você vai fazer? Deus te dá esta responsabilidade a ser exercitada. Seria muito fácil Deus dar certezas e fundamentos para a vida, mas Ele quer que nós exercitemos a nossa responsabilidade com isso, a nossa liberdade. E nós estamos exercitando a responsabilidade e a liberdade que o Senhor nos dá? O que faremos com o mistério deste Natal que o Senhor nos confia e nos faz meditar? Tudo é confiado ao teu cuidado, ao meu cuidado. Assim é o Evangelho. Se o Evangelho não custa fadiga, cansaço de cada um de nós, ainda não compreendemos o Evangelho. Se o mistério da encarnação de Jesus não custa para nós, ainda não compreendemos o mistério da encarnação. Porque o Evangelho custa fadiga, custa esforço. Queremos ver um exemplo? Uma academia. Se chegamos na academia, e muitos aqui conhecem um pouco a realidade, pegamos uma barra de ferro, você tem que fazer 10 sessões de tantas, vou fazer 10, 20, consigo fazer até 60. Fiz muito, mas eu não fiz o que deveria ter feito porque eu não coloquei o peso. Assim é o Evangelho. Muitas vezes nós queremos adaptar e abaixar o Evangelho ao nosso nível, mas é o Evangelho que quer nos elevar ao nível de Jesus Cristo, ao seu nível, ao nível do céu e da graça. Somos nós que devemos de nos esforçar, e a graça é a força que Jesus nos dá para nos empenharmos na vida do Evangelho. Ao fim do despertar, ou seja, do advento, nós precisamos de um fato. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o fato que nos desperta para uma vida nova, para a transformação, para a meditação deste amor tão grande de Deus para conosco, de uma forma tão doce, tão bela. Mas Jesus para nós é um fato ou um guru? Quem é Jesus para nós? Um fato ou um guru? Um psicólogo? Um psicanalista? Ou somente mais um grande conhecedor? Jesus deve de ser um fato vivo que transforma. E não uma imagem decorativa.
mas este fato que muda as nossas vidas. E para encerrarmos, recordemos a cada dia Deus nos dá a vida como uma folha em branco. E é como uma letra, uma criança que está aprendendo a escrever. A letra não sai no início, não é verdade? Recordemos o nosso tempo, olhemos as nossas crianças. E assim nós sujamos a folha com nossas tentativas de escrever. Na nossa vida também é assim. É uma página em branco, que muitas vezes nós sujamos com as tentativas de amar verdadeiramente como Jesus nos pede. Mas o que importa é renovar a cada dia, aprender a amar como Jesus nos pede e conformar a nossa vida com aquilo que Deus nos ensina. A oportunidade de recomeçar, de pôr o Evangelho adiante de tudo, de tentar de novo ser santos. Que possamos, meu irmão e irmã, hoje viver justamente este mistério do Senhor. Vamos ao presépio. Meditemos Jesus que está ali sofrendo, passando frio, passando situações para nos salvar por amor, por puro amor, olhando para a cruz e já esperando a realidade da nossa salvação. E assim diz Futoxin: a manjedoura e a cruz, portanto, são as duas extremidades da vida do Salvador. Ele aceitou a manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Aceitou a cruz porque os homens disseram: não teremos este homem como nosso rei. Repudiado na entrada, rejeitado na saída. Foi posto num estábulo de estranhos no princípio e num túmulo de estranhos ao final. Um boi e um asno rodeavam seu berço em Belém. 2 ladrões ladeavam sua cruz no Calvário. Ele foi envolto por faixas no sepulcro, faixas que simbolizavam as limitações impostas à sua divindade, quando assumiu a forma humana. Que possamos, como os pastores, ao sermos tocados pelo Glória nesta noite, em que, por primeira vez, em 1500 anos atrás, foi cantado este Glória, possamos nós também cantar com alegria o Glória a Deus nas alturas, pelo amor de Deus por cada um de nós, e que possamos viver a beleza desse mistério da salvação de Jesus por cada um de nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria e a São José que intercedam por cada um de nós e nos ajudem a meditar e a viver o mistério do Natal, para que, vivendo profundamente a meditação e contemplando estes mistérios, entramos na dinâmica do amor de Deus por nós e assim cada vez mais, amando a Jesus com verdadeiro amor e santidade de vida, possamos viver a vida que Ele nos pede para um dia participarmos da sua alegria nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, um santo abençoado, feliz Natal a todos vocês e as vossas famílias. E ao invés de terminar mais uma vez com este canto que cantamos em italiano, vou terminar com Alma Redemptoris Mater. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante, tum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumens illud ave, peccatorum miserere. Feliz Natal.